Existem muitas pessoas que estão muito assustadas, tá? Tem muita gente muito preocupada e com justa razão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Muitas desencarnações, muitas internações, muitos conflitos. Então a gente acaba ficando angustiado. Isso é muito, muito forte na vida da gente, né? Cada vez nós temos mais notícias de pessoas da nossa relação que estão desencarnando. E eu queria destacar aqui dois pontos em relação a isso. O primeiro ponto é que esse conhecimento espírita que a gente tem, ele precisa ser apresentado ao mundo. Não falo no sentido de nós sairmos pregando para as pessoas, não nesse sentido. Mas que precisa que a gente demonstre ao mundo o conhecimento que a gente tem na forma de como nós lidamos com a dor. Como que a gente lida com esses processos? Porque a gente precisa dar uma demonstração ao mundo que, apesar da dor, apesar da dificuldade, porque nós também somos humanos, também sentimos medo, também temos tristeza, também somos almas frágeis e inseguras, apesar de tudo isso, nós temos uma fortaleza interior que nos advém da fé, que nos anima. E eu tenho percebido alguns companheiros espíritas com um comportamento muito próximo daqueles que não conhecem aquilo que o espiritismo apresenta. E isso é muito triste, porque acaba sendo uma espécie de sinalizador de que a nossa doutrina parece que não é capaz de oferecer para nós o consolo que ela se diz portadora. Dá, assim, uma sensação falsa de que o espiritismo não está conseguindo nos consolar. Então a gente precisa trabalhar a nossa emoção para que a gente consiga de fato vencer essas fragilidades nossas íntimas e dar o contributo no mundo novo que a gente precisa dar. Nós precisamos ajudar o mundo. E nós ajudamos o mundo quando nós multiplicamos o bem. Não faz sentido nós comparecermos nas redes sociais para multiplicar o medo, multiplicar o desamor e multiplicar o ódio. Nós temos que comparecer nas redes sociais com o grande contributo que o Espiritismo oferece, que é o dom de nos consolar e nos esclarecer. Que nós estejamos, assim, animados por todos esses valores que o Espiritismo nos apresenta, para que a vida possa fazer um sentido bem mais exato para nós daquilo que nós aprendemos. Talvez essa seja a nossa fase mais importante na encarnação, seja o período mais significativo das nossas existências. A hora do testemunho mais efetiva talvez tenha chegado. Esse é o primeiro dos pontos que eu quero dizer. O segundo ponto é que muitas pessoas dizem assim: mas não tem como a humanidade se transformar. O homem é egoísta, o homem é ambicioso, o homem é cruel, ele é perverso. Ele não vai se transformar. Como que a gente vai alcançar um mundo de regeneração? E talvez essa pandemia nos traga as lições que a gente precisa desenvolver. Talvez essa pandemia desperte em nós os sentimentos que nós ainda não havíamos despertado. De que maneira? Todos nós sabemos que uma pessoa, quando ela atravessa um período de profunda dor, em que ela tem uma experiência de quase morte, quando ela volta, existe uma grande chance desse indivíduo mudar a sua vida, porque ele percebe que as coisas materiais não têm valor. Ele vê a vida imortal, ele entra no mundo dos espíritos, ele tem uma conexão com o divino, e quando volta, a sua vida geralmente vem mudada. Às vezes o indivíduo nem experimenta uma situação de quase morte, mas só uma enfermidade prolongada em que ele esteve perto de ir e não foi, traduz para o indivíduo uma sensação de que a vida lhe está dando uma segunda chance. E isso movimenta as nossas fibras mais íntimas e nós podemos mudar por conta disso. E existem aqueles outros que nem tiveram a experiência de quase morte, nem tiveram a enfermidade prolongada, sobreviveram sem maiores traumas. E quando se olharem no espelho dirão: meu Deus, é um milagre eu estar vivo. O Senhor apostou em mim. Eu fui escolhido para ficar.
E se uma pessoa modifica a sua vida quando ela vai e volta, o que não farão milhões de pessoas tendo esse mesmo experimento? Será que essa experiência que a gente pode ter com o processo da doença e o retorno, e até mesmo o processo da perda dos entes queridos, não vai convulsionar os nossos sentimentos e trazer um novo homem? Não será essa a chamada pandemia a chave que poderá oferecer a nós a entrada num portal para uma nova realidade, em que nós seremos mais fraternos, menos materialistas e mais capazes de entendermos propósitos superiores sobre a vida? Pensemos sobre isso e ofereçamos o nosso contributo para que o mundo efetivamente se transforme. Porque se nós sabemos que a Terra há de se transformar em um mundo de regeneração, ela só vai acontecer quando a ação dos homens efetivamente atuar nessa direção. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços para que, quando o Senhor chegue, encontre concluída a obra.